Para explicar, gente, como é que o HIIT ele deve ser feito, nada melhor do que a gente utilizar um trabalho que foi publicado justamente no jornal do American Heart Association, da Associação Americana do Coração. Antes da gente começar a falar sobre isso, como deve ser feito, eu preciso fazer uma ressalva aqui a respeito desse tipo de treinamento. As evidências mais atuais trazem esse tipo de exercício como sendo um exercício relativamente seguro. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque para que esse treino ele seja seguro, esse paciente ele deve passar por uma avaliação multiprofissional. Por exemplo, ele precisa do acompanhamento médico no intuito de que seja avaliada a função ventricular desse paciente, seja feito um ecocardiograma nele, para a gente saber, por exemplo, qual a fração de ejeção desse paciente, o eletrocardiograma, uma avaliação ergospirométrica, o teste cardiopulmonar é muito importante nesse paciente, para a gente ver se de fato ele apresenta alguma alteração isquêmica, até para que a prescrição ela seja mais ajustada também, né, nesse tipo de paciente. Então, assim, ele é um treino seguro, mas muitas ressalvas estão por trás desta segurança. Também é muito importante que o profissional ele tenha experiência já com exercício. Não acho interessante que a primeira experiência dele seja de fato com o HIIT. É importante que você comece a fazer outros tipos de exercício, até que você esteja bem mais familiarizado com esse tipo de paciente, com esse tipo de exercício, antes de iniciar, de começar logo de cara trabalhando o HIIT com o paciente ou que seja a sua experiência, tá bom? Então é importante também que você esteja no local adequado, de preferência uma clínica que tenha suporte para os casos de intercorrência, que você tem um desfibrilador externo automático. Então assim, tem muitas coisas por trás desse exercício físico. E também é importante que, claro, não haja nenhuma contraindicação à realização do exercício. Posto isso, se está tudo ok, se você se enquadra em todas essas condições, a sua clínica também, o seu paciente também, e você quer utilizar esse tipo de exercício, então a gente vai mostrar aqui, de acordo com essa revisão sistemática, os principais protocolos mundo afora que trabalham HIIT em cardiopatas. Como é que eles fazem esse tipo de exercício? Então eu vou trazer aqui para vocês, esse estudo ele contou com uma revisão, né, que contou com 17 ensaios clínicos. E a gente vai mostrar os principais protocolos. Eles vão divergir entre si e a gente vai tentar ver aqui o que é mais semelhante entre uns e na verdade, entre a maioria deles. Então nessa primeira coluna a gente vai ver o nome do autor. Aqui a gente não vai dar para ver o ano, mas a gente vai ver o nome. A gente vai ver aqui em relação à duração do protocolo de exercícios, quantas semanas. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui um estudo que realizou exercício durante 4 semanas. Aqui na sequência eu tenho a frequência semanal e, por fim, a modalidade de exercício, né? Se é esteira ou se é cicloergômetro. Na sequência a gente vê de fato como o HIIT foi feito. Isso aqui seria a parte um pouco mais complexa, né? Aqui a gente vê, pessoal, o número, né, de momentos de alta intensidade pela duração desses momentos. Por exemplo, nesse caso aqui, o treinamento ele começou, né, nas primeiras semanas com 4 momentos de alta intensidade, nos quais esses momentos eles tinham duração de 2 minutos. E aqui a gente via em qual intensidade esses momentos de alta intensidade eles ficavam. Então a gente percebe aqui, ó, que a velocidade, no caso, ela foi elevada até que o indivíduo ele alcançasse entre 80% a 85% da frequência cardíaca de pico. Na sequência, a velocidade ela é diminuída, né, o intervalo que a gente tem nesse treino, e a frequência ela deveria ficar por volta de 50% da frequência cardíaca máxima avaliada lá no teste cardiopulmonar. E aí, obviamente, isso aqui depende muito do condicionamento do paciente. Normalmente esses pacientes não têm bons condicionamentos físicos e o treino, inclusive, a velocidade ela pode ser parada, a esteira ela pode ser desligada e o paciente vai descansar, né? Ele vai ter esse intervalo de descanso e na sequência o treino ele recomeça novamente. Aqui a gente observou uma progressão, né?
que o indivíduo ele fazia 4 momentos de alta intensidade a 2 minutos, depois ele passou para 4 momentos de alta intensidade a 4 minutos. E também a intensidade durante esses momentos, ela aumentou aqui também, né? Ela de 80 para 85, ela passou de 85 para 90. Né? A frequência cardíaca do intervalo, né, em que o treino ele fica mais ameno, ela seguiu aqui por volta de 50%. Então, só para a gente entender. Na sequência aqui, na quarta coluna, a gente observa o número de sessões. Foram 107 sessões nesse estudo aqui, um número de 71 horas de atendimento, nenhum efeito cardiovascular adverso, nenhum evento adverso e nenhum outro evento adverso, né? E uma boa aderência, a gente consegue observar aqui nesse caso, né? O número de pacientes que entraram e o número de pacientes que concluíram. Então, basicamente é assim. Diante disso, agora a gente vai tentar fazer um denominador em comum de todos esses estudos aqui. Óbvio que a própria revisão ela já fez metodologicamente uma seleção dos melhores estudos, dos estudos que se enquadraram de acordo com a visão do American Heart. E aí o que a gente vai fazer é tentar escolher ou tentar trazer, né, um valor aqui que represente, né, que seja a média de todos esses parâmetros aqui. Com relação ao número de semanas, né, então a gente vê aqui, ó, um estudo com 4 semanas, outro com 16 semanas, outro com 12 semanas, 12 semanas, 12 semanas, 26 semanas, 12 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 12 semanas. Então a gente começa a ver, gente, que o período de 12 semanas, né, que seriam aí 3 meses, é o tempo que a maior parte dos protocolos eles acabam utilizando. A gente vê outros aqui com bem menos semanas, mas na média você vai ver aí a maioria dos estudos tratando de 12 semanas. Na sequência, a frequência semanal. Então a frequência semanal aqui a gente tem 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 6 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então a maior parte dos estudos que realizam HIIT, eles realizam por volta de 2, mas mais frequente 3 vezes por semana. Essa é a frequência semanal. E com relação à modalidade, aqui é esteira, bicicleta, a bicicleta, 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 a bicicleta, esteira, bicicleta e esteira. É como você vai fazer um treino de alta intensidade, principalmente se o paciente for um paciente que tem algum déficit de equilíbrio ou algo do tipo, é mais interessante que você utilize a bicicleta, principalmente uma bicicleta horizontal, porque o risco de queda ele acaba sendo menor, né, do que o paciente que está realmente andando na esteira numa intensidade um pouco maior. Agora eu acho que vem a questão mais polêmica, né, que na verdade como é que a gente vai configurar a intensidade e realmente o HIIT ele vai ser feito de que forma. Então aí a gente já mostrou, né, primeiramente, e o que a gente vê aqui que de fato tem muita divergência entre os estudos. Então aqui eu estou vendo aqui ó, um HIIT com 4 momentos, né, de alta intensidade, aqui 8 momentos de alta intensidade. Eu vou passar para os que estiverem mais comuns. Então 4 momentos de alta intensidade, 10 momentos de alta intensidade, 10 momentos. Óbvio que os momentos eles vão depender da duração de cada momento. Então, por exemplo, aqui ó, você está vendo que a maior parte dos estudos que tem 4 momentos de alta intensidade, eles têm uma duração de 4 minutos. Quanto mais momentos eu tenho, aqui por exemplo, eu tenho 8 momentos de alta intensidade. A duração dos momentos tende a ser menor, óbvio, né? Para o treino não ficar um treino com volume muito alto. Mas a gente tende a observar aqui a maior parte dos estudos eles utilizando 4 momentos de alta intensidade com duração aí de 4 minutos, né? Então, como vocês estão vendo aqui, a maior parte dos estudos, elas têm essa configuração, embora você possa ter aqui 7 momentos de 3, você possa ter aqui até vários momentos, 36 momentos de 30 segundos,
mas na maioria das vezes eu observo aqui uma tendência de 4 momentos de 4 minutos de intensidade. E esses momentos de alta intensidade, essa intensidade tem chegado por volta de quanto? E aí a gente também observa valores mas que divergem, mas que ficam na faixa de 85% a 90%. A gente vai lembrar que a gente não observou aqui nenhum treino de alta intensidade com com intensidade menor que 80%. Então aqui, por exemplo, a gente vê aqui início de 80 a 85, depois progredindo de 85 para 90 e vamos passando aqui. Alguns utilizam métricas diferentes, né? Pico de trabalho, outros frequência cardíaca de pico. Eu vou utilizar aqui os que utilizam frequência cardíaca de pico para padronizar. Então aqui entre 90% a 95% da frequência cardíaca de pico. Aqui a gente observa, vamos lá, 90% a 95% da frequência cardíaca de pico. 80% do VO2 de reserva. A gente observa 75% a 80% da frequência cardíaca de reserva. Então, muda muito o parâmetro que ele utiliza, que é a primeira coisa que eu posso observar, né? A maioria utiliza a frequência cardíaca de pico, outros utilizam a frequência cardíaca de reserva, outros utilizam o VO2 de reserva, outros utilizam a carga máxima de trabalho evidenciada no teste cardiopulmonar, mas a maioria deles aqui a gente vê utilizando a frequência cardíaca de pico, a frequência cardíaca máxima, e esses valores estando aqui por volta de 85% a 90%. Acho que 90% a gente até consegue ver mais. Mas na sequência, quando eu diminuo essa intensidade, quando eu dou uma reduzida na intensidade, no intervalo, né? Durante quanto tempo esse intervalo ele dura? E também isso aí depende da quantidade de momentos e da duração dos momentos. Vamos para aqueles que utilizaram 4 momentos de alta intensidade. Então a gente observa aqui, na maior parte deles, uma duração de 3 minutos de intervalo de intensidade um pouco menor, né? Como a gente está vendo aqui. Vamos para outro aqui de 4 minutos. 4x4 a gente vê também 3 minutos, aqui também a gente vê 3 minutos. Aqui 4x4 também a gente vê 3 minutos, 4x4 a gente vê 3 minutos. Então, algo que é bem importante, que é o último guideline de reabilitação, de condutas, né, o guideline de condutas fisioterapêuticas em pacientes com insuficiência cardíaca, o que ele diz é que o momento, né, de intervalo de intensidade menor, ele não pode ser maior do que os momentos de alta intensidade. Um exemplo. Se você tem 4 minutos de momento ativo, você não pode ter mais do que 4 minutos, por exemplo, de descanso ativo, por exemplo. Tem que ser desse valor para menos, né? E outra coisa também bem interessante é que os treinamentos, né, o volume por semana, independente de qual tipo, que eles têm um gasto calórico superior a 460 quilocalorias. Isso também não está claro aqui, mas é algo que é importante também na hora de você pensar na prescrição do seu paciente. Aqui na sequência a gente vê, não necessariamente como fazer o HIIT, mas acho que é interessante a gente falar em relação aos efeitos adversos. A gente observou apenas nesse estudo aqui, que foi o estudo que teve a carga horária maior, um efeito adverso mais grave. Esse foi o único estudo que mostrou, e veja também que ele trabalhou com os pacientes no cicloergômetro, foi um período maior, né, de 12 semanas, e ele também utilizou a frequência cardíaca bem alta, né, por volta de 90% a 95%. Então, esse foi o estudo que mostrou esses efeitos adversos. Então, é isso aí, gente. A gente tentou mostrar aqui para vocês as formas mais padronizadas de se fazer o treino, intervalo de alta intensidade. Não existe um padrão, não existe uma receita de bolo, mas por aqui vocês conseguem identificar a forma como que ele é mais utilizado, tá bom? O treino é muito importante, muito estudado, mas que ainda tem janelas, os próprios trabalhos chegam a essa conclusão, que é que mais trabalhos precisam ainda ser feitos para falar sobre o HIIT. De forma geral, um estudo seguro, porém
com esses poréns aí que a gente acabou de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente já estava devendo aqui para fazer há um tempo. E é isso aí. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá.